Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, em nome de Jesus, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 50 de Jeremias. Nesse capítulo aqui, o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca de Babilônia e da terra dos babilônios, né? O que ia acontecer ali. Então, vamos lá, ó. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada. Digam: a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontraram as devoraram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada, todos que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como uma novilha solta no pasto e relincha como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhes deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empunham um arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende. Suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro contra sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria.
mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Baçã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Prepararei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano Senhor dos exércitos tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra. Arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal. Destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os teus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Vejam, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano Senhor dos Exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas, eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Elas jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro.
como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali. Nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham os arcos e a lança, são cruéis e sem misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu os relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele. Dores como as de uma mulher dando à luz, assim como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia para fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Então, né, isso tudo aqui, Deus está falando que vai acontecer com Babilônia, né? Babilônia também era uma terra lá, um povo, né? O povo de lá, eles praticavam muitas coisas terríveis mesmo, né? Então, assim como aconteceu com essas outras cidades lá, agora está acontecendo aqui, vai acontecer com Babilônia também, porque Deus está limpando ali, ó, o território, sabe? Deus está castigando ali, Ele está tirando aquelas coisas ali ruins, assim como Ele fez com as outras cidades ali, ó, porque Ele, né, Ele decidiu ali, ó, agir ali, ó, tirar tudo isso que não agradava a Ele, essa adoração de ídolos, de imagens, né, de deuses, outros deuses, e eles não estavam escutando. Deus estava falando com eles não estavam escutando, eles continuavam fazendo isso. Então Deus teve que fazer desse jeito, né, para o povo parar com isso. Então, assim como ele fez com aquelas outras cidades lá, lembra que ele permitiu Nabucodonosor se apossar lá daquele território. Agora ele está fazendo com Babilônia, né? Então, com a terra lá de Nabucodonosor, né? Do rei da Babilônia. Então, aconteceu com as outras cidades ali, ele permitiu Nabucodonosor se apossar daquele território, mas ele já sabia, né? Foi tudo ali planejado por Deus. Ele deixou, né? Permitiu que Nabucodonosor tomasse ali aquele território, mas agora também vai acontecer a mesma coisa com Babilônia lá, né? Porque Deus, ele tá tirando tudo ali que não agrada a ele. E a gente tem que ficar nessa, ó, igual nos dias de hoje, né? Acontecem muitas coisas ruins também, né? Tem muita adoração, essas coisas assim de ídolos, de deuses. Então, a gente tem que ficar ligado também, porque se aconteceu isso com aquelas outras, com esse povo aí, ó, com essas cidades aí, né? Pode acontecer também com a gente, né? Com o nosso país, né? Então, vamos ficar ligado aí, né? Vamos parar com essas coisas aí que não agradam a Deus, né? Para não precisar de acontecer isso tudo aí com a gente também, com as nossas cidades, com as nossas, né? Perder as casas, as pessoas perderam tudo. Deus, ele devastou tudo. Até lá tinha, né? Plantação de cereais, essas coisas assim. Deus destruiu tudo para o povo saber que, né, que o único Deus ali é Ele, para parar de ficar adorando outros deuses ali, que o único Deus verdadeiro é Ele. Então Ele tirou tudo ali, ó, destruiu tudo, né? Então é isso, gente.
nós lemos o capítulo 50 de Jeremias. Deus te abençoe o seu dia, em nome de Jesus, a sua casa e todos da sua família. Que praga nenhuma chegue à tua tenda, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor da sua casa, da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tchauzinho e até mais!